você está procurando bons pincéis para utilizar na sua maquiagem, com aquele precinho que a gente adora e que vão além das cerdas coloridas ou do cabinho enfeitado, hoje você vai conhecer a linha de pincéis da Ruby Rose. Eu vou te mostrar todos os pincéis que eu tenho da marca aqui, te mostrar por que eu gosto deles. Esses pincéis, por algum motivo misterioso, não estão no site da Ruby Rose, mas eu vou deixar o link para você comprar em outro site aqui no comentário fixado, tá? Vou te falar de cada um, quais são as linhas, qual o valor dos pincéis e fica até o final que eu vou te mostrar também por que eles são melhores do que os outros pincéis de outras marcas que eu tenho aqui. Bom, falando da marca Ruby Rose, é uma marca que eu gosto muito em diversos produtos e eu não sei se você já conhecia a linha deles de pincéis. Como eu disse, é meio misterioso que esses pincéis não estejam no site da marca, mas eles existem e são muito bons. Eu vou te mostrar aqui alguns que eu tenho, tá? Eu tenho alguns da Ruby Rose. O cabinho dele é prateado, tem a marca, o logo da Ruby Rose aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui embaixo é meio holográfico, tá escrito Ruby Rose, e aí vem com a numeração do pincel e com o nome dele, ou para que ele serve, em inglês. Todos eles são dessa mesma forma. Essa linha da Ruby Rose de pincéis conta com 20 pincéis, todos de cerdas sintéticas, tá? Então não tem nenhum pincel da linha deles com cerdas naturais, o que deixa os pincéis de precisão um pouquinho menos fofinhos, mas ainda assim são bons pincéis. Eu comecei a olhar aqui entre os pincéis que eu tenho os pincéis da Macrylan, da Vult, de outras marcas, e eu já tenho eles há muito tempo e eu percebi que os pincéis da Ruby Rose são os que parecem mais novos, mesmo eu já tendo comprado há muito tempo. Então, até para separar eles para esse vídeo, eu acabei percebendo que eles são muito mais resistentes do que as outras marcas. E o cuidado que eu tenho com eles é o mesmo que eu tenho com todos, é a questão da embalagem mesmo, do cabinho deles ser mais resistente, das cerdas também, você percebe que as cerdas são de uma qualidade melhor, então vale muito a pena esses pincéis. Se você não conhecia ainda ou já conhecia algum, acabou comprando algum da Ruby Rose, me conta aqui nos comentários. Eu sou o tipo de pessoa que compra o pincel mais pela cerda, pelo formato. Eu queria muito que existissem as embalagens dos pincéis, que a gente conseguisse colocar a mão para ver o quanto eles são fofinhos, mas todos eles são bem fechados, então a gente só descobre na hora. E os pincéis da Ruby Rose foram pincéis que eu me surpreendi, porque eles são muito bons. Os pincéis, são 20 pincéis e eles são divididos em 3 linhas diferentes. Aqui do lado a gente vê o nome deles e aí ele tem uma numeração. Por exemplo, esse é o Flat Angled Kabuki. Eu nunca tinha lido essa parte. Flat Angled Kabuki F88. Aí ele vem aqui, ó. Então, no cabo vem aí escrito o nome do pincel e a numeração F88. Aí eu tenho um outro aqui, por exemplo, que é um de depositar sombra, que é o Eyeshading E55. Então eu tenho o F e tenho o E. Então tem 3 tipos de pincéis. Vai ter o E, que é de eyes, todos os pincéis que são de olhos, vai ter essa numeração e essa letra. F de face, que são todos os pincéis para aplicação de base, para aplicação do blush, do contorno, todos esses pincéis maiores. E os pincéis que vêm com a numeração e com a letra P, que é de precision. Tô muito bilíngue nesse vídeo. Esses pincéis são mais precisos, são mais fininhos para quando a gente precisa fazer um detalhe ou outro. Então esses são os pincéis da linha P, tá? Então são 20 pincéis divididos nessas 3 categorias. Vou te mostrar todos os pincéis que eu tenho da Ruby Rose, que é o Kabuki. Ó, ele tem esse formato aqui.
acho muito bonito o cabo dele, apesar de ser simples, é um cabo bonito. E essa parte do nome, né, ser meio holográfico também é bem legal. Tem o Dual Fiber F50, ó, o cabo é igual, ele é bem fofinho. Tem o Foundation F60, que seria o língua de gato. Tem o, Tapered Highlighter F35, que esse aqui eu uso pra iluminador mesmo. Ele só tá feinho aqui na ponta, ó, porque eu fiz o favor de tentar secar ele com o secador. E aí ele ficou assim. Então não façam isso em casa, tá? Mas ele está bem conservado pro tanto que eu judiei dele. E os pincéis menores que eu tenho é o E36, que é o Blending, ó, que seria um pincel para esfumar, menorzinho, mas o formato dele, como ele é sintético, ele não consegue ter aquele formato arredondado, então ele acaba sendo um pouco quadradinho e acaba marcando quando a gente vai fazer o esfumado. Então eu posso usar ele para dar um acabamento ou outro, mas ele não é o meu pincel favorito de esfumar. Concealer F75, esse pincel eu gosto muito de aplicar corretivo, ele é fofinho, ó. E o último, que é o Eyeshadow E55, que é para depositar sombra. É o pincel que eu mais gosto para isso, tanto para depositar sombra ou glitter, pigmento. Eu adoro ele para fazer essa parte, porque ele é fofinho e ao mesmo tempo tem um formato legal para colocar a sombra onde eu quero. A média de preço, né, dos pincéis da Ruby Rose, o mais caro dos pincéis chega a R$25, R$22, R$25. É um preço médio para pincéis de rosto, para aplicação da base. Os pincéis maiores geralmente têm esse valor. Os pincéis de olhos, os pincéis menores, chegam a R$5, R$7, então são pincéis baratinhos. E agora eu vou te mostrar em quais aspectos eles são melhores do que os outros pincéis que eu tenho aqui. Eu tenho muito pincel, muito mesmo, e sempre, ó, então eu já tive, esse aqui é um dos que eu tenho. Eu tenho pincel que eu comprei avulso, eu tenho pincel que eu comprei sem marca, pincel que eu comprei de kit, que é uma coisa que eu não indico pra você. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu mostro quais os principais pincéis, quais pincéis você precisa para automaquiagem. Vou deixar aqui nos cards para você, tá? Então eu tenho muitos pincéis diferentes, então dá para perceber a diferença de qualidade na cerda, no cabo. Eu já tive pincel aqui que eu tive que colar, porque conforme a gente vai lavando, por mais que eu tenha cuidado de não molhar o cabo, ele acaba saindo. E isso é a qualidade do pincel mesmo. Então, uma das coisas que eu percebi que os pincéis da Ruby Rose são melhores e mais resistentes é essa questão do número que ele tem aqui, do nome da marca e do nome do pincel. A maioria dos outros pincéis que eu tenho aqui não tem mais essa inscrição. Pode ser que seja algo, né, que não faça diferença pra você, tipo, não saber mais. Então, às vezes a gente quer indicar o pincel, a gente quer saber, né, qual que é a numeração por algum motivo, e muitas vezes, conforme a gente vai usando, vai saindo essa inscrição do cabo. E o da Ruby Rose, nenhum pincel da Ruby Rose que eu tenho aqui saiu, e como eu disse, eu tenho eles eu comprei os pincéis na mesma época. Uns são muito mais antigos, mas faz muito tempo que eu não compro, então não tem nenhum deles que é muito novo. Então esses aqui, por exemplo, que tem inscrição, ó, alguns que eu tenho aqui. Esse eu acredito que seja, ainda dá pra ver um pouquinho de macrilã. Ó, isso aqui é álcool, que foi no cabinho e acabou manchando o cabo, coisa que não aconteceu com os da Ruby Rose. A mesma coisa que eu faço com os outros, eu faço com os da Ruby Rose, não acontece a mesma coisa. O que acontece? O álcool, às vezes eu espirro por cima
né? Principalmente nessa época que a gente tá, às vezes eu espirro por cima deles até para limpar o cabo também do pincel e depois eu higienizo e lavo os pincéis. Então, esse aqui, por exemplo, é um pincel que ficou manchado por causa do álcool, mas os outros não ficaram, inclusive os da Ruby Rose. Esse aqui também, Macrylan, não tem mais inscrição aqui, ó. Já saiu. E eu não lembro, eu tenho que me forçar para ver o número dele, mas dá pra ver a diferença, ó, da inscrição deles aqui. Tanto em cima, que ele tem Ruby Rose aqui, quanto nessa parte do cabo, tá? E ele acaba ficando bonito por muito mais tempo também. Eu gosto muito de pincéis e confesso que os da Ruby Rose são muito bonitos, parecem muito pincéis importados. Eu não tenho nenhum pincel aqui importado, mas já vi de perto e são muito bonitos. E não acho que seja necessário a gente pagar muito caro em um pincel, por mais que eles durem para sempre. Não acho que precise, né? Então, essas marcas mais baratinhas lançarem produtos bons ajuda muito. Outra coisa que eu percebi foi nas cerdas mesmo do pincel. Esse pincel aqui, ó, o Kabuki da Ruby Rose, ó, é mais fofinho. Ele dá a impressão que é até mais novo. E esse é da Macrylan, ó, é um pouco mais durinho o pincel. E as cerdas também são um pouco mais durinhas. Outra coisa que a gente tem que pensar quando vai comprar pincel principalmente se você atende como maquiadora, me conta aqui nos comentários se você já atende como maquiadora ou tá procurando pincel pra você mesma. Mas uma coisa que eu sempre percebo em pincel é a sensação dele no rosto, tá? Eu gosto de pincéis que sejam fofinhos, principalmente para atender as clientes, porque é muito chato quando você fica muito tempo esfregando ou dando batidinhas com um pincel que é áspero ou tem a cerda muito grossa. Então é um ponto que a gente tem que olhar, tá? É um ponto positivo para Ruby Rose ter as cerdinhas tão fofinhas assim, diferente de outros, tá? Então é um ponto positivo pro da Ruby Rose. E a única coisa que eu falei pra você sobre as cerdas sintéticas e as cerdas naturais, esse pincel aqui que eu tenho da Florenza E236 é um pincel de cerda natural pra esfumar. Olha a diferença de um pincel pro outro. Como eu disse, como o da Ruby Rose são todos de cerdas sintéticas, esse formato aqui ele não consegue me dar. Ele é um pouco mais quadradinho por causa da cerda sintética, tá? Então, quando eu quero um acabamento mais esfumado, eu consigo mais com a cerda natural do que a cerda sintética, tá? Mas para um detalhe, eu consigo usar o da Ruby Rose sim. Então, esses foram os motivos aí que me fazem gostar muito dos pincéis da Ruby Rose, porque eles são melhores do que as outras marcas. Podiam ter mais pincéis e lançarem mais pincéis. Como eu disse, eu não sei por que esses pincéis não estão no site da Ruby Rose. Eles não falam muito dos pincéis, mas é um produto muito, muito bom. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia os pincéis, se você tem algum da Ruby Rose, que eu quero saber. E se você quer saber também como cuidar melhor dos seus pincéis, como fazer a limpeza deles, não só a higienização, vou deixar um vídeo aqui pra você mostrando como eu faço a limpeza dos meus pincéis lá no tanque mesmo, qual produto que eu uso pra lavar eles bonitinho. Como eu falei, eu tenho o mesmo cuidado com todos os pincéis, por isso que os da Ruby Rose acabam se destacando, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo nesse próximo aqui, um beijo e tchau!